Boa noite a todos. Boa noite. A todos os encarnados aqui presentes, corajosos, né? Uma noite fria como essa, né? Mas estão aqui juntos, né? Os encarnados que também estão passando o seu friozinho na sua casa, né? Mas como a gente costuma dizer, né? O que seria desse mundo se só tivesse calor, né? Então nós temos que ter o frio também para agradar aqueles que simpatizam mais, né? Que se identificam mais e às vezes até por uma questão de saúde, né? Passam melhor no frio do que no calor, né? E também o nosso sempre boa noite para os desencarnados, né? Que tantos estão aqui nos acompanhando, como aqueles que estão nos acompanhando também nos nossos lares, tá? E antes de nós iniciarmos, nós vamos fazer a nossa prece de abertura. E para isso nós convidamos a todos os irmãos e irmãs para que juntos possamos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. E em Teu nome, Senhor Jesus, nós assim o fazemos, rogando que possa abençoar-nos, para que possamos ter um bom aproveitamento com o vosso amparo, com as bênçãos de Deus, naquilo que o Senhor nos envia como oportunidade de reflexão. Permita, Senhor, que guardados na vossa santa paz, abençoado seja, Senhor, que possamos formar um entrelaçamento entre todos nós, pelas linhas sutis do coração, expandindo luz, harmonia e bem-estar. Assim, confiantes, em Teu nome, Senhor Jesus, pedimos a Deus a permissão para darmos por início a mais esta nossa reunião espírita, a nossa palestra evangélica e nossa casa espírita. Que assim seja. Bom, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre doenças da alma. Às vezes a gente acha, né, que só o nosso corpo físico, né, fisicamente falando, a gente se enferma, né, mas isto não é verdadeiro. Mas para nós explicarmos isto, nós temos que voltar um pouco, né, no tempo e recuar lá no século XIX, quando a doutrina espírita é apresentada pelos espíritos para a humanidade. A gente sempre frisa, né, esta questão que a doutrina espírita ela não foi criada por Allan Kardec. Né? Kardec foi o codificador, foi aquela pessoa que tinha um mandato dos céus, tinha uma missão, né, de, ao estar aqui na Terra, receber dos espíritos, né, as instruções, os ensinamentos e articular tudo isto formando um corpo de uma doutrina. Então, quem forma o corpo teórico da doutrina espírita foi Allan Kardec. Mas esse corpo teórico foi firmado a partir das instruções, dos ensinamentos, dos depoimentos que vieram dos espíritos. Tá? Então, por que isso é muito importante? Né? Porque quando a gente compreende essa construção teórica que Allan Kardec, entendeu? Ele consolidou, nós vamos verificar que ali existem certos princípios que diferenciam a doutrina espírita em relação a outras doutrinas, a outras designações religiosas, filosóficas. Tá? Temos que lembrar que a doutrina espírita, quando definida por Allan Kardec, ela foi definida como uma ciência de observação, uma doutrina filosófica. Esta é a definição do que é o Espiritismo.
E a gente fala isso porque muitas das vezes as pessoas ficam se debatendo. Mas o Espiritismo não é religião, não é religião, o Espiritismo é isso, é aquilo outro. Então vamos lá na origem, vamos beber lá na fonte, e vamos verificar que a definição dada por Allan Kardec é que a doutrina espírita, ela é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Então significa dizer, gente, que ela não é uma doutrina fácil. Aliás, alguns autores até definem como uma doutrina de enganosa simplicidade. E por que de uma enganosa simplicidade? Porque a doutrina espírita cobra o que da gente? Nada. Exige alguma coisa de nós? Não. Então ela não cobra nada, não exige nada. Então é muito fácil nós sermos espíritas por esse prisma. E aí está o engano. Esta face do prisma, ela é enganosa. Porque não é o poder fazer e o não fazer, o querer fazer e o não realizar, que vai nos definir enquanto espíritas. O que nos define como espíritas é a compreensão que nós temos daqueles ensinos que Jesus, há mais de 2000 anos, havia nos apresentado, que prometeu naquela época que iria enviar um Consolador prometido, porque ele já sabia que nós não tínhamos cognição suficiente, um desenvolvimento mental, psíquico mesmo, moral, para compreender a sublimidade de tudo aquilo que ele apresentava há 2000 anos atrás. Então ele promete aos seus mais próximos, aos seus apóstolos, que ele iria pedir a Deus que enviasse um outro Consolador. E esse Consolador poderia ficar eternamente, como nós vamos encontrar lá nas palavras do apóstolo João. Pudesse ficar eternamente. Ora, meus amigos, que Consolador poderia ser este de carne, que pudesse ficar eternamente, sabedores que todos nós somos, que se tem uma coisa que é fato para qualquer um, pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, é que um dia nós temos que voltar. É a lei do quê? Do nascer, viver, morrer e prosseguir. Então, o Consolador que Jesus promete era um Consolador que não poderia ser de carne e osso, porque senão ele estaria submisso às leis de vida e morte. Então esse Consolador era uma doutrina apresentada pelos próprios Espíritos, codificada por Allan Kardec. É isso que resume o que é essa doutrina. Mas uma doutrina que, conforme Allan Kardec deixou claro para nós, ela tem os seus princípios. Então vejam, enquanto uma doutrina espiritualista, nós acreditamos na mesma coisa que todas as outras designações religiosas acreditam. Nós acreditamos que existe um Deus. É isso, gente? Nós acreditamos que existe uma alma em nós. Nós acreditamos que esta alma é um ser que tem suas vontades, seus desejos, sua inteligência, se autodetermina. É o ser espiritual, que nas suas andanças, idas e vindas, está tentando ser uma pessoa melhor. É o que nós estamos fazendo aqui. Então nós acreditamos que nós não somos apenas esse corpo de carne. Esse corpo de carne que fica doente. Esse corpo de carne que passa frio. Não é isso, gente? É esse corpo de carne que passa calor. Não é este corpo de carne que nos define enquanto filhos de Deus. Este corpo de carne, ele é um empréstimo que Deus nos deu, porque nós necessitávamos da experiência no corpo de carne, na vida encarnatória,
para fazer a nossa jornada em busca da evolução, em busca da perfeição. Mas pergunto, é o corpo que define a alma, gente? Não, não é o corpo que define a alma. Da mesma forma que se eu colocar uma roupa toda chique, toda pomposa, é essa roupa que define quem eu sou? Também não. Então, da mesma forma como a roupa não define se nós somos ricos ou pobres, se somos A ou B ou C ou D, a mesma coisa acontece com o nosso corpo de carne. Não é porque nós possamos estar temporariamente nesse corpo de carne e fisicamente falando, nós termos uma saúde perfeita, que espiritualmente falando, nós estamos com a mesma saúde espiritual. Então significa dizer que eu posso ter uma saúde física perfeita, mas ter a minha alma enferma. Porque as enfermidades da alma, elas não necessariamente se amoldam e correspondem às enfermidades do corpo. Mas o reverso também é verdadeiro. Eu posso ter o que, gente? Posso ter um corpo enfermo, uma saúde, né, cheia daquelas doenças que ninguém quer. Mas não são essas doenças que definem a alma. Espiritualmente, eu posso estar mais saudável do que alguém que tem o corpo, a saúde, o vigor absolutamente perfeito. Porque não é o corpo que define quem espiritualmente nós somos. Então, quando nós falamos isso, nós estamos dizendo o seguinte, que quando nós acreditamos que Deus existe, quando nós acreditamos que existe uma alma, nós somos espiritualistas. Como são os nossos irmãos evangélicos, como são os nossos irmãos católicos, todos são espiritualistas. Por quê, meus amigos? Porque todos acreditam que existe um Deus, que é um Criador, e todos acreditam que em nós existe algo a mais além da matéria. Nós não somos materialistas. E um dos grandes propósitos dos espíritos, quando apresentam a doutrina espírita, era exatamente combater o materialismo. Então nós somos espiritualistas porque nós acreditamos que existe um algo a mais. Nós acreditamos na existência de uma alma. Mas nós ultrapassamos a fronteira do espiritualismo e fomos em busca daquilo que é a proposta central do espiritismo, que é o que vai nos definir enquanto espíritas, que é exatamente nós compreendermos que essa alma que nós estamos falando, ela já teve outras vidas anteriores, que esta existência nossa não é a primeira, ou seja, nós já tivemos outras passagens sobre esta terra. Em alguns casos, muitos aliás, já tivemos passagens até em outros planetas. Estamos fazendo um turismo aqui pela Terra, né? Meio a contragosto, mas a gente está, né? Mas demonstrando o quê? Que a nossa origem antecede ao nosso primeiro choro nessa terra. Nós também acreditamos que, quando nós morrermos, nós não somos ainda perfeitos, talvez ainda tenhamos necessidades de reencarnar novamente. Então a reencarnação, entendeu? É um princípio essencial que nos define enquanto espíritas, crer na reencarnação. Mas nós também acreditamos que aqueles que estão do outro lado da vida se comunicam conosco. Aqueles que já desencarnaram, alguns falam morreram, nós espíritas falamos desencarnaram.
que nos amavam e continuam nos amando, que continuam torcendo para que a gente vá em frente, que a gente prossiga, que amanhã vai ser um outro dia, que o insucesso de hoje não define o nosso futuro de amanhã. Então, essa comunicabilidade que nós temos ostensivamente nas casas espíritas, naquilo que nós chamamos de reuniões mediúnicas, é onde nós conversamos com os espíritos e eles conversam conosco, onde nós dialogamos com ele da mesma forma como estamos dialogando aqui. Ou seja, nós usamos dessa janela, que também não foram os espíritos na época de Kardec que criaram, porque desde o passado mais remoto, os espíritos sempre se comunicaram com os homens na Terra. Então o Espiritismo tem certos princípios que são muito próprios da crença que nós temos. E nós não teremos tempo para falar de todos esses princípios, mas vamos deixar esses dois essenciais. Ou seja, nós cremos na reencarnação e nós cremos no exercício da mediunidade para a comunicação dos espíritos. E foi exatamente a partir desses dois pilares que nós hoje temos informações suficientes que nos permitem fazer essa diferenciação dessas tais doenças que nós estamos nos remetendo. Doenças que são da matéria, mas que não determinam se o espírito está doente. E doenças que são do espírito, embora nada na carne se apresente. E nós vivemos tempos na Terra, hoje em dia, que isso é uma realidade muito grande. E é muito importante a gente ponderar esta questão. Que doenças são essas que não estão presentes ou não estão merecendo a atenção que nós deveríamos dar a elas, pelo fato de que elas não são vistas no nosso corpo físico? Quando nós sabemos que uma pessoa está, por exemplo, com um câncer, gente, todo mundo dá atenção para aquilo, não é isso? Até quem não tem nada a ver com a história. Mas por que nós não damos a mesma atenção para quem tem certos transtornos psicológicos? Os próprios organismos mundiais de saúde definem, por exemplo, os quadros ansiolíticos, os quadros de depressão, na raiz dos piores problemas que existem na sociedade moderna. Não somos nós que estamos dizendo, é a ciência quem fala. E aí eu pergunto, mas por que ninguém dá importância para isso? Talvez porque você não vê na face das pessoas. Não é isso? Mas é um caso muito grave. Porque nesses quadros nós vamos encontrar uma quantidade assombrosa de pessoas se automutilando, de pessoas praticando suicídio, de pessoas internadas em clínicas psiquiátricas, sem que talvez elas sejam realmente portadoras de alguma patologia psiquiátrica. Mas como a ciência da Terra, ela tem um olhar que vai até a matéria, aquilo que é do espírito, encontra ainda certas dificuldades de você interpretar o que de fato está passando com aquele paciente.
Então é muito importante que a gente entenda estas questões, e essas questões passaram a ser muito mais claras a partir do momento em que os próprios ditos mortos, que não eram mortos e que na verdade eram as almas daqueles que estavam aqui em algum momento da sua existência, vêm até as reuniões espíritas para dizer qual é a sua situação, para relatar que aquilo que eles sofriam enquanto estavam encarnados, continuam sofrendo depois que desencarnaram. Ora, qual é a conclusão que eu tenho que me impor? Que aquela doença não era da matéria. Porque se fosse da matéria, o que teria acontecido com ela, meus amigos? Quando o corpo é sepultado? Deveria ter sido sepultada com ela. Mas se não foi, é porque aquela doença é da alma. E a gente desencarna e carrega para o outro lado da vida os mesmos transtornos que nós tínhamos enquanto nós estávamos aqui. E isso é muito relevante para que nós possamos, enquanto nós ainda estamos na carne, cuidar, meus amigos, das duas coisas. Dar a atenção para essas questões que afetam a nossa saúde material. Mas não devemos subestimar certos quadros de enfermidades que são próprios da alma. E nós não devemos, nem precisamos e nem devemos esperar a morte chegar para dar atenção para isto quando acordarmos do outro lado da vida e de repente nós descobrirmos que eu continuo com os mesmos problemas. A informação que esses espíritos nos trouxeram, dizendo qual é a sua realidade, e isso está atestado em incontáveis psicografias recebidas, relatos, histórias de vidas de muitos desses irmãos que chegaram aqui na Terra, através dos médiuns, são eles dizendo que a vida continua, e as doenças que são da alma e não tratadas também continuam conosco. Então, essa comunicação com os espíritos foi uma ferramenta imprescindível para que nós pudéssemos atestar essas questões. E lançou um farol não apenas para quadros como esse que nós estamos relatando, mas para muitos outros que sorrateiramente vão permeando isso que nós chamamos desse tecido social, e quando nós vemos, tornou-se uma epidemia, e às vezes nós não nos demos conta disso. Nós estamos vivendo recentemente um quadro muito peculiar sobre a história dos bebês reborn. Não é isso, meus amigos? Nós não estamos aqui para criticar quem acredita no que e por que acredita. É reconhecido pela ciência. Esse processo de transferência de afetividade. Como eu posso criticar? O que quer que seja. Como eu posso criticar, eventualmente, uma mãe que perdeu uma criança e por um processo psicológico, muitas vezes ela transfere para o bebê reborn o que ela perdeu da sua criança que se foi. Mas, meus amigos, pergunto a vocês, não seria muitíssimo mais esperançoso se eu como mãe, eu como pai, conhecendo a doutrina espírita, sabendo que o meu filho, minha filha não morreu, eu projetar este amor, não para um boneco, e sim para a certeza que o meu filho está vivo, que a minha filha está viva? Não é muito mais esperançoso e recíproco essa troca de afetividade
entre dois seres reais, porque aqueles que desencarnaram continuam sendo seres reais. Mas é fato que se nós temos uma limitação de conhecimento sobre a continuidade da vida, a sobrevivência da alma, é claro que é muito mais fácil eu procurar suportes emocionais em algo material. Porque eu não acredito que a vida continua. Então eu não vejo lógica em acreditar em algo que eu vi ser sepultado. Mas quando eu tenho a consciência que aquilo que eu vi ser sepultado é apenas um corpo de carne que não definia o meu filho, assim como não definia minha filha, meu bebê, meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe, meu tio, minha avó. Quando nós temos essa consciência, a gente tem uma condição muito maior de reposicionar o que nós vamos utilizar como suportes emocionais. E aí nós devemos tomar o cuidado, né? Às vezes com certos modismos de época, que podem fazer-nos crer naquilo que não atende ao bom senso. E às vezes, quando a gente menos espera, a gente começa a assumir comportamentos que realmente deixam de ser apenas um mecanismo de apoio emocional e podem se tornar quadros realmente psiquiátricos, patológicos. Como, por exemplo, nós irmos a um cartório de registro e querer registrar o meu bebê reborn. E discutir com o funcionário que se nega a fazer algo que a lei não autoriza a fazer. Ou então, eu ir a um médico, levar o meu bebezinho reborn e querer que o médico passe uma medicação para ele porque ele está doente. E aí, quando o médico diz que não vai fazer, eu me indisponho com o médico, eu chamo a polícia para o médico, porque eu acho que o médico está prevaricando no seu dever de cuidar do meu bebê reborn. Ou então, quando eu vou a uma igreja e quero que o padre batize o meu bebê reborn. E nós não estamos falando, meus amigos, de casos hipotéticos. Nós estamos falando de casos reais. Aí eu pergunto, é um quadro doente? É uma doença ali do corpo ou da alma? Quem está doente? O meu corpo? Ou é a minha alma que está doente? É a minha alma que está enferma. E às vezes, tão gravemente enferma, que a gente se desconecta da realidade. E a gente passa a viver uma realidade paralela. E isso é muito perigoso. Então, que nós tenhamos, eventualmente, um suporte, façamos um suporte, né? Utilizemos como um suporte, né? O bebê reborn é uma coisa, meus amigos. Mas transformar esse suporte emocional em algo real, realmente nós precisamos procurar um acompanhamento, uma orientação psicológica, psiquiátrica, uma terapia. Porque aí nós já estamos ultrapassando a fronteira daquilo que é real. E quando a gente mergulha num universo de fantasia, nós precisamos tomar cuidado para não nos enfermarmos ao ponto de realmente vivermos
num universo de loucura. Então, o que nós queremos ressaltar, meus amigos? Ressaltar que essas pessoas, muitas das vezes, elas não estão fisicamente enfermas, mas elas podem estar gravemente enfermas. Foi o que um médico falou para uma mãe que queria que ele consultasse e desse uma medicação para o seu bebê reborn, e ele se dispôs a ela, dizendo que ia passar primeiro uma medicação para ela. E ela disse que não era ela que precisava do remédio, que quem precisava era o bebê dela. Foi a mesma coisa que disse um padre para uma mãe que queria que ele batizasse o bebê, e ele disse que ela precisava procurar uma orientação psicológica. E quando a gente vê, meus amigos, nós estamos, vejam como isso foi se alastrando de tal forma. E eu pergunto, surgiu do nada? Não. Muitas das vezes, essas pessoas já estavam enfermas, mas não sabiam. Assim como a pandemia recente que nós tivemos foi extremamente reveladora, mostrando para nós, para muitos de nós, quantos de enfermidades nós tínhamos na alma e não sabíamos. Mas quando nós tivemos que parar, quase que congelar dentro de 4 paredes da nossa casa, porque não podíamos interagir, quando nós saímos da roda da vida, como eu costumo dizer, é que nós nos demos conta de que, ao olhar para dentro de nós, nós acabamos descobrindo muita coisa que nós não imaginávamos. Acabamos descobrindo muitas enfermidades que nós não tínhamos apercebido. Por fora, fisicamente, perfeitos e saudáveis, mas interiormente, nós estávamos precisando de tratar dessas doenças da alma. Então as pessoas falam muito da depressão como a doença do milênio, a doença do século, dizendo, os quadros de ansiedade. Muito justo e verdadeiro, os organismos de saúde falam sobre isso. Mas, meus amigos, acreditem, não se restringe só a isso. E essa história dos bebês reborns é uma grande realidade. E nós estamos destacando isso, meus amigos, para reafirmar esses princípios essenciais da doutrina espírita. A morte não é o fim. A morte é uma passagem. E essas mães, esses pais, esses avós, esses tios, que perderam às vezes os seus bebês em tenra idade, e acreditem, existem muitos casos, inclusive de mulheres, que nunca tiveram filhos, e o seu sonho enlouquecido era ter um filho, e agora estão vendo a oportunidade de fazer do seu bebê reborn o filho que nunca teve. E mais uma vez nós dizemos, meus amigos, não é crítica, mas se eu posso adotar e fazer um bebê reborn, o filho que eu nunca tive, será que eu também não posso? Aí uma filha de adoção, que existem milhares de crianças, de carne e osso, ansiosamente esperando por um pai de carne e osso, uma mãe de carne e osso. Então nós temos que avaliar até que ponto o meu amor é tão grande para um bebê boneco, mas que não me faz se mover o suficiente para adotar alguém de carne e osso que está numa fila de adoção. São essas disparidades que nós temos que ver. Porque eu chego a gastar 5, 10 mil reais para comprar um boneco desse, mas não me mexo, quiçá para ir visitar as crianças que estão numa creche. E quem sabe ali
nessa creche encontrar um filho de carne e osso, da minha história do passado, que apenas nasceu por outro ventre, que não o meu ou da minha esposa. E hoje isso é mais do que compreensível, meus amigos, porque vivemos numa sociedade que as pessoas não querem mais ter filhos. As pessoas preferem ter pets. Ótimo, necessário, são nossos irmãos menores. Mas lembremos uma frase do Papa Francisco, recém-desencarnado, quando ele, preocupadíssimo com essa questão, chamou a atenção num dos seus discursos, que mais importante do que ter um pet era nós assegurarmos o nascimento dessa terra. Porque esses nossos parentes que desencarnaram, meus amigos, e que muitas das vezes vão reencarnar na nossa própria família, não pensem que eles vão reencarnar no nosso pet. Se tiverem que reencarnar, vão reencarnar de carninha e ossinho, como todos nós somos. Então, apenas para mostrar, não é, que às vezes nós vivemos uma sociedade hoje muito complexa desses aspectos. Não é? Mas reencarnar é uma necessidade ainda. Eu costumo sempre brincar, né, mas é uma brincadeira séria, não é, de que talvez hoje em dia, né, a fila da imigração deve estar grande do lado de lá, né, porque não estão mais encontrando ventres para voltar para o planeta Terra. E se não encontrar aqui, gente, vamos fazer o quê? Não se esqueça. O universo tem muitas moradas, diz o Evangelho de Jesus. Talvez aquele meu ente querido, que eu tanto anseio, tanto amo e tanto desejo que esteja ao meu lado, talvez não encontre a janela para entrar na minha vida, nessa relação de proximidade, porque não encontrou mais um ventre, porque quem não quer ter pet, quer ter bebê reborn. Podemos ter pet, podemos ter um bebê reborn, mas também podemos, né, deixar uma frestinha aberta, gente, para que a reencarnação continue sendo efetivada na sua maior sublimidade. Reencarnar é uma necessidade. Assim como cuidar da nossa alma é imprescindível. Então, meus amigos, vamos nos preocupar, né, com as doenças que todos nós temos. Diz lá o Evangelho segundo o Espiritismo, cuidar do corpo e cuidar da alma. Vamos cuidar dessas nossas doenças físicas, mas não esqueçamos de cuidar também das nossas doenças que são da alma, porque muitas das vezes elas estão presentes, estão dando sinais e a gente acha que é tudo normal e nem sempre tudo é normal. Oremos então por aqueles que muitas das vezes acabaram se perdendo, né, no seu quadro de consciência plena, né, que estão confusos em relação, né, às suas expectativas, que estão fazendo transferências, né, transferindo afetividades ou buscando afetividades, né, às vezes em questões que não são reais. E eu costumo sempre dizer, essas pessoas não precisam de críticas, essas pessoas precisam de oração e encaminhamento para uma assistência psicológica, terapêutica e às vezes psiquiátrica, para que elas possam reposicionar a sua visão de vida e as suas necessidades de vida. Então, cuidemos do corpo, mas não esqueçamos também de cuidar da nossa cabeça, cuidar da nossa alma, porque quando nós desencarnarmos, o corpo fica. E a alma faz a viagem, levando consigo tudo aquilo que seja por desconhecimento, por ignorância, ou simplesmente
por desprezo de nossa parte, a gente achou que não era relevante. Jesus nos abençoe a todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E assim, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, ao término de mais essa nossa pequena participação, nós agradecemos aos bons espíritos que aqui estiveram conosco e que aqui estão, que fazem parte da nossa vida. Abençoado seja, Senhor, que possamos guardar-nos sob as luzes dessa doutrina tão consoladora, porque ela nos liberta das algemas que nos aprisionam à desesperança e ao sofrimento. Agradecemos, Senhor, aos bons espíritos, irmãos queridos que tanto se esforçam por cada um de nós, por nos ajudar, conduzindo-nos por caminhos retos e seguros na jornada espiritual sobre a terra. Abençoe, Senhor, para que em espírito e verdade, onde quer que nós estivermos, possamos corresponder toda a dedicação destes irmãos, todo o vosso amor para conosco, através de gestos de verdadeira fraternidade. Que os bons espíritos possam visitar os nossos lares, possam visitar nossos familiares que lá estão. Que esta prece desse instante também possa chegar aos nossos familiares desencarnados, pais, mães, irmãos, filhos. Ó Senhor Jesus, que eles possam sentir, receber como uma flor linda, tão aromática, tão luminosa, os nossos sentimentos de gratidão e amor para com eles. Mas em especial hoje, Senhor, vos pedimos por todos esses corações que se encontram nesta terra, com a alma fragilizada, às vezes o coração despedaçado pela perda de seus bebês, de suas crianças, ou por aquelas crianças que nunca chegaram em seus ventres. Que todas essas mamães possam sentir as nossas vibrações de amor e possam encontrar caminhos reais possam se reencontrar nos seus sentimentos com a certeza de que o Pai Celestial vela por nós que na terra estamos e vela pelos nossos pequeninos que não deixaram de existir. Que esses irmãos e irmãs possam encontrar acolhimento, orientação, assistência psicológica, psiquiátrica, nos casos que se justifiquem, mas acima de tudo,
possam deixar brotar na sua alma a certeza de que a morte não existe. Assim, Senhor, agradecidos que somos por tudo, só podemos vos dizer muito obrigado. Possamos guardar-nos da vossa santa paz e sobre ela, onde quer que estivermos, sermos um justo, darmos um justo testemunho do que o Senhor espera de cada um de nós. Lembremos-nos sempre, meus irmãos e minhas irmãs, daquela passagem magistral de Jesus e Madalena, quando nossa irmã diz ao Mestre que não poderia mais prover de seu ventre, e Jesus a recomenda que se não poderias mais gerar, mas que gerasse amor suficiente para os filhos sem mãe, para os órfãos do caminho. Que possamos nós fazer assim também. Assim, agradecidos que somos, em Teu nome, Senhor Jesus, agradecemos a Deus e pedimos a Ele a permissão para darmos, por término, a nossa participação na reunião de estudos do Evangelho à luz da doutrina espírita. Que assim seja. E assim, meus irmãos e irmãs, que Jesus abençoe a todos, tenham um feliz retorno aos seus lares, e aqueles que estão nos seus lares, muita paz, e que possamos guardar sob o amparo de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade.